Se a gente não amasse muito o que a gente e acreditasse no que a gente faz, porque, cara, eu sinceramente eu acredito que a gente transforma vidas no tiro. E quantas pessoas a gente já não melhorou no tiro? Não passa a ser só uma coisa comercial, é uma coisa que eu acredito. Eu acredito nisso de verdade. E a gente, quantas pessoas eu já tirei da depressão? A gente já tirou, cara, o cara tá sozinho, o cara tá passando por um momento difícil, e o cara vai no clube, o cara, porra, traz para um grupo social, porra, sadio. Faz um networking, faz um negócio, né? Então, assim, o tiro, ele te abre portas que as pessoas às vezes não contabilizam o que você ganha para quem vive do tiro. Concordo. Diversas vezes, quando eu me dou conta, algumas pistas que a gente trabalha tem vidro, né? Agora nenhuma delas, mas antigamente algumas delas tinham vidro. Você tinha um vidro duplo para ver os postos de tiro, e aí eu tô vendo lá dentro o cara conversando com o Arthur. O cara se abre muito com o Arthur, né? Comigo nem tanto. Os caras se abrem muito com o Arthur. Aí bate-papo, deu um pouco, tira o carregador da arma, tira o cartucho da câmera, bota a condição de pista em segurança, pista fria, o maluco começa a chorar agarrado com o Arthur. Pronto, virou terapia. Virou terapia, pô. Ele cobra mais caro pra isso, inclusive, né, cara? Mas... terapeuta de Bagé. Mas o cara uma conta realidade. tudo. Já teve caso do cara contar pra mim que era porque eu preparo o carro pra rally. Sou preparador de carro de rally, não sei o quê. Fica quieto. Aí quando chega pra contar com a tua profissão do cara e outra é completamente diferente. Fica quieto. Então, e assim, aí acontece, e esse network é muito bom, e a cultura, porque, cara, o tiro, quando você consegue inocular na pessoa essa cultura de liberdade, a cultura que a gente acredita, a história das armas de fogo, o mundo, ele evoluiu com as armas, antes das armas de fogo. Se você pegar a Bíblia, está lá em Samuel 3,19, né? Que primeiro notícia de desarmamento foi quando queriam desarmar, tirar ali os ferreiros de Israel. Que em Israel não se teriam mais ferreiros para que não se façam espadas e lanças. Está ali, Samuel 3,19, meu irmão. Por quê? Por uma dominação cultural. E depois, com a evolução das armas, você foi mudando a geopolítica do mundo. Tanto com a retórica, com o conhecimento, mas também com o poder bélico. Porque você não convence um homem a pegar uma arma se você não tiver uma boa retórica também. Então são as duas armas do mundo. Aquilo se materializa, né, com uma boa ideia, mas ela vai virar prática com a força. Então quando a gente vê a história, a gente entende a cultura da arma de fogo, a gente entende o propósito dela para a humanidade, você começa a pensar em cultura. Cara, como é que aconteceu? E muitas vezes eu faço essa analogia, cara, essa arma é de tal ano. A gente, 1911. Caralho, meu irmão, olha 1911, olha a tecnologia empregada em 1911. Como é que o maluco ia desenvolver um projeto mecânico, cara, de uma engenharia tão perfeita, com pouquíssimas peças ali para fazer. Pouquíssimo recurso, sem computador. Pouquíssimo recurso, sem uma IA. Tá só olhando a gente aqui. Olhando pra você aqui, ó. O cara é um gênio. Entendeu? E é um gênio, meu irmão. Então, assim, e antes disso, né, os arremessos, você vê as anticargas. Outro dia eu tava estudando aquele cartucho, cara, que a espoleta era no meio. Uhum. Como é que é o... 13E. Eu tava falando dela no carro hoje. 13E, que o espoleta era no meio. Eu falei, cara, pra que... Aí tu vai entender, porque é para proteger da umidade e tal. Aí tu vai entender a cabeça, tu vê o contexto político ali, o contexto geográfico. Tem dois tipos desse. Tem o Dresier, que é o cartucho de papel com a espoleta Isso, colada lá no projétil. E tinha também o Pinfire. Não, mas é o Dresier mesmo que eu tô falando. Mas o Pinfire já deixava a umidade passar pelo... Exatamente, o Pinfire, o Dresier. Então, mas quando você vai entender, eu falo, cara, como é que o cara pensa numa porra dessa? Quando você falou da evolução das armas, essa parte é interessante porque desde que se tacou uma pedra, que era um projétil, ou uma lança, ou uma flecha, primeiro eles queriam mais alcance, então quanto mais longe você arremessava, esse projétil era melhor. Depois a parte cíclica, quanto mais vezes você atirava, mais recarregava. Isso também influenciou na evolução e o efeito no alvo, né? O que eu estou lançando, o que faz lá no alvo. Então, essa evolução foi constante em toda a humanidade. Chegamos onde chegamos, como você falou e citou a 1911, e hoje em dia as armas modernas, né, que evoluíram justamente disso aí. Se você for falar de míssil, de foguete, de uma metralhadora de granada, né, uma lag dessa... que possa dizer, uma metralhadora de 40mm, é baseada nessas armas e nessas evoluções que você acabou de citar, tanto bíblica quanto outras. Quando você vai entender, quando desenvolver a pólvora na China ali, há relatos
de que as armas utilizadas com a pólvora ali era como se fosse uma magia. Sim, mas eram, entre aspas, os alquimistas. Os alquimistas, né, usavam a pólvora ali e tal, e aquilo causava um temor psicológico e tal. Então, assim, toda essa história envolvida, cara, isso gera uma cultura absurda e que é negligenciada com preconceito. Porque a gente pega, às vezes, pessoas que eu tenho medo de ir no clube de tiro. Por quê? Eu tenho medo de atirar. Por quê? Aqui, Júlio, não tem corte. Mas isso aqui é uma Dresiene Delgan que a gente estava conversando hoje no carro. Você repara que ela já tem o ferrolho tipo trinco de porta de varanda. Né? Não é uma ação Mauser normal, mas quando você empurra esse ferrolho para frente e fecha, você está enfiando uma agulha para dentro do cartucho de papel. Que tem o propelente, essa agulha quase encosta na espoleta que está lá dentro, colada no bumbum do projétil. Quando você dispara, essa agulha fere a espoleta explode ali, inicia a carga de propelente para trás e empurra o projétil para frente. Bacana. Essa é a Dresiene Delgan. Então, Desculpa interrompê-los. Não, 1848. Ótimo. E mostrou que nós estávamos falando. 1848. Aí você vê, cara, o contexto político, cara, geográfico daquela época, porra, qual tipo de guerra? Aí tu começa a se aprofundar, quem usou, quanto tempo que essa arma foi utilizada, em que momento. Então tudo isso gera uma cultura muito grande, gera um aprendizado muito grande, que hoje é negligenciado. Porque você tem são âncoras de conhecimento, né, cara? Arma tal de época tal. O que aconteceu naquele momento ali? Então são âncoras de conhecimento que você pode utilizar. O pessoal moderno, para contextualizar, o pessoal moderno foi a saída do metal para o polímero. Sim. Também, que todo mundo acha, né, maravilhoso aí, a utilização do polímero para diminuir peso, enfim. Isso aí, todos esses materiais já eram vistos desde lá de trás, da época da pedra lascada, quando o cara começava a lascar uma pedra para tentar fazer um formato de seta e colocar numa lança. Então, é exatamente isso. Em cada período da humanidade, esse conhecimento foi evoluindo, foi se tornando volátil, foi o que você falou anteriormente, né? Começou insípido. Quando você começou a narrar a história, né, dos Iatês e os 16 primeiros cavaleiros do Rio de Janeiro, do Apocalipse, carioca. Eu tô vendo uma evolução que eu vi no quartel, né? Porque eu, 30 anos sendo fuzileiro naval, na parte de operações especiais, e vi aqueles ícones, né, que eram os caras antigões, que não falavam muito pouco, caramba, mas a gente via também que quando tinha um intercâmbio e vinha gente de fora, a gente olhava e falava, pô, a gente está desatualizado, cara, a gente precisa conversar, a gente precisa... E isso foi acontecendo também dentro do meio militar, não fiquem vocês pensando que só aconteceu no meio civil, que o meio militar, eu participei, né, de 30 anos de fuzileiro naval, e o que eu escutava era a proibição de armas particulares. Então você era foda, você era um cão chupando manga, você destruía tudo, mas dentro do quartel. Fora do quartel, não mexe com arma não, que isso não é legal, é perigoso. Exatamente. Então essa cultura já existe no país há bastante tempo em todos os setores, né? Eu acho que essa demonização da arma é uma coisa mundial, mundialmente falando, né? Isso tem um cunho, tem uma intenção, nós sabemos, nós somos adultos, sabemos muito bem qual é o cunho, né, do que isso vai ocasionar, com certeza, né, uma coisa ruim, mas isso aconteceu em todos os setores, e no meio militar é a mesma coisa. Vocês estavam falando de explodir coisas, eu também explodi muitas coisas, eu fiquei até espantado, né, vocês falando de explodir coisas para aula de balística, eu falei, faz todo sentido, faz todo sentido. E é muito divertido, né, cara? É voltar a ser criança. Se não fizesse sentido, faria sentido. Não, com certeza. E aí você vê exatamente, pô, você está querendo projetar, né, um projétil, né, por uma certa distância, você tem que estudar como ele se comporta dentro da arma, depois que ele deixa a arma e o que ele vai fazer no alvo. Aí você já destrinchou as 3 partes da balística, que até falei a 4ª naquele dia, né, que é o pós-alvo. Eu gosto muito de falar isso, que é a balística pós-alvo, porque hoje em dia tem muita gente atirando em alvos que existem anteparas antes. O cara quer atirar por uma janela, o cara quer atirar por uma porta e pegar o alvo depois. Então, não só a balística terminal, e sim depois que ela atravessa o obstáculo, como é que ela se comporta depois. Então, a gente fala, né, na 4ª linha da balística. O pessoal militar e tático gosta muito de falar sobre isso, dessa parte de defesa. Mas essa evolução é bonita, cara. Vocês pegaram uma coisa insípida, ninguém sabia o que fazer, todo mundo batendo cabeça. E aí se reuniram,
pessoas que estavam aprendendo, estavam ensinando, ensinar e aprender, caminham juntos, ajuda quando eu virei instrutor no curso de comandos anfíbios, muitas das coisas que eu fazia no automático, eu falei, caramba, a gente faz isso por isso, a gente faz isso por aquilo, porque você estava de fora, olhando as coisas acontecerem, ensinando aquilo, né?